Fala galera, podcast Justificando na área novamente. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estão aí todas as segundas-feiras na Rádio Brasil Atual, ao lado da querida companheira de bancada Mabô. Se você não sabe, é só sintonizar na 98.9 FM às 9 horas da manhã, se você estiver em São Paulo e região, ou se não, você tá aí nos escutando pelo podcast, aí no seu player de podcast favorito. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Bem-vinda você também, Mabô. Como é que tá? Fala, querido. Tô aqui me coçando, amigo, porque acho que há não muito atrás tinha uma galera falando que tinha um novo Bolsonaro agora, que era mais paz e amor e menos conflituoso e mais civilizado. E eu acho que essa semana ficou comprovado que nunca existiu esse novo Bolsonaro, você não acha? Eu tenho certeza disso. A fera calma um pouquinho, mas assim, volta não tem... Cara, o fascista não tem essa, né? Não tem essa de paz e amor. Não tem. A gente também abaixa um pouquinho a guarda achando que a coisa vai andar, mas eu acho isso uma pura ilusão. Ilusão. Paz e amor, quem diria? E quiseram colar de novo nessa história de paz e amor igual o Lula, né? Igual a Folha fez com a Dilma recentemente aí de colocar Jair Youssef. Uma falta de vergonha. Uma pouca de vergonha. Amigo, essa foi longe. Tipo, Jair Youssef eu acho que foi o auge da misoginia da nossa mídia tradicional, mas enfim. Bom, vamos pro tema do episódio de hoje. Como a gente prometeu na semana passada, o assunto é reforma tributária. Pode parecer um tema espinhoso, mas a gente trouxe aqui algumas mentes brilhantes que têm muita propriedade no assunto e acho que vão conseguir dar um panorama pra gente saber o que tá acontecendo agora e o que deveria acontecer. É isso, e para conversar com a gente temos um convidado ilustre. Para além do seu vasto currículo acadêmico, ele é empresário, engenheiro, palestrante, escritor, dramaturgo, apresentador e ex-banqueiro de investimento. Ele foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor. Vocês escutaram certinho, pela primeira vez temos um ex-banqueiro no programa. Seja muito bem-vindo, Eduardo Moreira. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo maravilha. Parece que tem umas igrejas aí agora que estão fazendo esse negócio de ex-banqueiro, né? Estão curando banqueiro. Mas me fala aí, essa honraria lá no Castelo de Windsor, conta um pouco pra gente, como foi que a Rainha Elizabeth te conheceu? Ela me conheceu através do Monty Roberts, que é aquele famoso encantador de cavalos, conhecido no mundo inteiro, que é uma pessoa que eu fiquei muito próxima quando eu comecei a estudar a comunicação não violenta através do método dele de doma de cavalos sem violência. E aí eu fiquei amigo dele e comecei a aprender o método do Monty Roberts e viajar ao Brasil para falar de não violência, fazendo demonstrações da doma do Monty Roberts. O Brasil ainda é um dos lugares do mundo onde a doma dos cavalos, a forma como os cavalos são treinados é mais bruta, mais violenta, né? Se você for falar com pessoas que mexem com cavalo, todos eles vão negar, né? Mas se você viajar um pouco o país, você vai saber que é uma coisa assim muito triste o que acontece. E aí a rainha soube disso e resolveu me homenagear pelos meus esforços para eliminar a violência no treinamento de cavalos no Brasil. Com certeza. E foi aí que você virou ex-banqueiro? Não, mas tem a ver, porque foi aí que eu comecei a viajar o Brasil, comecei a sair da minha bolha e ter contato com a vida nas profundezas do Brasil, no Brasil profundo, entender e ver a desigualdade, conhecer mais de perto os problemas do Brasil. E isso foi cada vez me mostrando que eu vivia num mundo paralelo, né? Dentro ali do mercado financeiro, Zona Sul do Rio, faculdade privada, amigos que são os amigos que cresceram nesse ambiente também junto com você. Então, a grande verdade é a seguinte, a gente cresce quando a gente nasce nessa bolha da elite, num grande grupo de Facebook, né? Fechado, né? Onde a gente só ouve as nossas notícias, etc. E aí eu comecei a estudar cada vez mais profundamente a questão da desigualdade e isso foi me levando cada vez mais para o campo progressista. Como diria o Adnet, né? Quem conhece o país onde mora não tem como não ser esquerda, né? O problema é que muitas pessoas não
conhecem o Brasil onde moram, né? Maravilha. Com certeza. Nossa, e vale muito. Eu conheço um pouquinho o trabalho do Monty Roberts e eu também fiquei encantado demais. Então, se você não conhece, aí dá uma pesquisada que vale muito a pena. Na presença ilustre do Eduardo, a gente tem aqui Charles Alcântara, que é auditor fiscal de Receitas do Estado do Pará e presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Ele é graduado em Administração, Ciências Contábeis, especialista em Ontologia da Linguagem e exerceu o cargo de chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Pará. Foi presidente da Sindifisco do Pará também. Acho que é a primeira vez que a gente tem um auditor fiscal aqui no programa. Então, Charles, seja muito bem-vindo. Boa tarde, uma boa, André. Caramba, primeira vez um ex-banqueiro, primeira vez um auditor fiscal. Verdade, duas novidades. Mundos completamente diferentes, eu diria até antagônicos, Eduardo. Enfim, não domei cavalos, né? Talvez eu possa me orgulhar de não ter usado jamais método de violência, né? Eu até perguntaria para o Eduardo se dá para domar um presidente aí por métodos não violentos. Esse presidente... Porque eu receio que não tem como por métodos não violentos, enfim, mas vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês, viu, conversar sobre esse tema. Obrigado por ter vindo. E para finalizar, chamamos para compor a nossa mesa aqui e ajudar a sabatinar esses feras aí, a nossa colunista Sheila de Carvalho, ela que é coordenadora de práticas empresariais do Instituto Ethos, é advogada de direitos humanos, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Mais uma vez, muito bom tê-la conosco. No seu caso, sem surpresas no currículo, né, Sheila? Eu acho que eu fico feliz de participar desse momento histórico, mas continuo sendo essa pessoa aqui dos direitos humanos, do crime, da pobreza. São temas que a gente debate aqui com maior frequência nesse podcast. Muito bom. Então, tem sempre um pezinho em casa, né? É isso aí, gente. Então vamos rodar a vinheta. Vai, Renan. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso, agora em julho, o primeiro texto do governo federal destinado à reforma do sistema tributário. A proposta quer inserir no sistema a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, um imposto que irá substituir a PIS/PASEP e a COFINS. A proposta do Guedes é que essa CBS seja um imposto não cumulativo. O ministro disse para a imprensa que a CBS é apenas a primeira parte de uma reforma tributária e que eventualmente vão ser enviados novos textos sobre outros tipos de impostos. Enfim, a chegada do texto do governo dá largada para o avanço da reforma tributária no Congresso. E como já prevíamos, não tem nada de social nesse contexto todo. E para começar o nosso papo, eu queria voltar ao princípio de tudo. Começar perguntando para o Eduardo o que é o papel da tributação na sociedade. Qual que é a origem disso? Qual que é o conceito por trás dos tributos? Veja, você tem dois papéis muito importantes na questão tributária. O primeiro papel da questão tributária é permitir uma redistribuição de acesso à riqueza dentro de um grupo, né? Dentro de uma sociedade que convive junto e pretende evoluir, crescer, se fortalecer junto. A gente sabe que para as pessoas poderem exercer o seu potencial criativo, os seus talentos, elas precisam partir de algum lugar, elas precisam ter algum capital, ter alguma riqueza inicial. O processo econômico é um processo de investimento, risco e retorno. Investir significa abrir mão de uma riqueza que a gente tem hoje, seja a nossa força de trabalho, a nossa energia, seja um pedaço de terra que a gente mora nesse pedaço de terra e a gente quer plantar nesse pedaço de terra, seja, enfim, sementes que a gente tem guardadas e a gente vai colocar essas sementes na terra. A gente sempre fica mais pobre quando a gente quer gerar algum tipo de riqueza. E aí a gente corre o risco daquilo dar certo ou errado, e se dá certo, a gente gera mais riqueza lá na frente do que a gente tinha hoje. E essa diferença entre a riqueza que tinha na frente e a riqueza que a gente tem hoje, essa riqueza a mais, é o que permite a gente sobreviver. Vamos lembrar, né, que para sobreviver
A gente consome riqueza, a gente come, a gente bebe, a gente, enfim, gasta a nossa energia, e se a gente não produzir nenhuma riqueza nova, a gente entra em colapso. Pois bem, uma boa parte do grupo não tem acesso àquela riqueza dentro desse mundo da propriedade privada, vai ficando sem acesso a esse capital, sem acesso a essa riqueza inicial para poder desenvolver seus talentos, para poder investir, para poder potencializar sua contribuição para o grupo. E outra parte do grupo fica com um excesso enorme de riqueza que ela não consegue nem botar para funcionar, né? Para servir de alguma maneira ao grupo. Aquilo vira só um instrumento de poder. Então, os tributos permitem que você otimize, né, a capacidade e a força desse grupo, transferindo riqueza dessas pessoas que têm mais para essas pessoas que têm em falta. Por isso, as pessoas têm que ter na cabeça que é o seguinte: a carga tributária de um país, de um estado, de qualquer coisa, é a quantidade de riqueza que é redistribuída. No caso do Brasil, nós temos uma carga tributária total que é em torno de 33% do PIB. O que isso quer dizer? Que 1/3 da riqueza gerada todo ano, o Estado pode redistribuir. Isso é muito ou pouco? É bom ou ruim? Depende. Você está tirando de quem? Você está dando para quem? E aí entra a segunda função dos impostos que eu tinha falado, dos tributos. É você dar uma mensagem com os seus tributos. Porque se eu chego e resolvo, por exemplo, tributar muito quem produz cigarro ou quem consome cigarro, eu estou dando um recado para as pessoas, né? Se eu resolvo não tributar nada quem produz alimentos saudáveis, eu estou dando um recado para as pessoas. Fume menos, produzam mais alimentos saudáveis. Então é uma maneira que você tem de direcionar também as atividades da iniciativa privada. No Brasil, aí o Charles pode até entrar no detalhe para eu não me alongar aqui, a gente faz tudo errado. E o engraçado é que a gente só olha a carga tributária e fala, é alta, é baixa, como se fosse assim, é alta para todos nós ou é baixa para todos nós. A gente vive vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, o que acontece? A gente tem no Brasil que o dinheiro, né, os recursos, o capital, a riqueza é tirada proporcionalmente muito mais dos mais pobres, através dos impostos sobre o consumo, que é a tributação indireta, e muito pouco, um dos países que menos tira do mundo, dos muito ricos. E, além disso, os incentivos são dados, muitas vezes, de maneira ineficiente e equivocada. Então, quando você destrincha a estrutura tributária no Brasil, você vê que o que a gente tem, na verdade, no Brasil é uma máquina de desigualdade e uma máquina que reforça cada vez mais essa lógica injusta que a gente tem na nossa sociedade. Então, enfim, a gente está falando de redistribuição de renda. Sim. A possibilidade de redistribuição de renda. A essa ideia da reforma tributária do Paulo Guedes, quais são os pontos que vocês acham que merecem mais a nossa atenção? E dentro disso, a gente está colocando a redistribuição de renda nessa reforma tributária conta, do Guedes? Né? Eu acho que pode ser para o Charles, né? Para mim, essa pergunta aí, chata. É o seguinte, em primeiro lugar, a gente está sendo muito generoso chamando de reforma tributária isso aí que o Guedes mandou para o Congresso, tá? Isso não é reforma tributária. Aliás, se houvesse a fusão, a tal simplificação dos tributos no consumo, que é bem mais ampla do que isso que o Guedes mandou para o Congresso, também não mereceria ser chamado de reforma tributária. Quer dizer, você pode, no máximo, chamar de uma reforma de tributos no consumo. Bom, reforma tributária é algo, né, que é muito mais amplo, ou deveria ser muito mais amplo, muito mais profundo. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem que considerar o seguinte: você tem que reformar a maneira como são cobrados e de quem são cobrados os impostos no Brasil. Isso é uma reforma tributária, tá? Então, essa simplificação, essa agenda hegemônica aí do debate público em torno da reforma tributária, é uma não agenda, é uma não reforma tributária. Quer dizer, é mais uma manobra, mais um estratagema para fugir do principal, da questão principal, a questão chave, que é essa que o Eduardo falou há pouco, né? E que eu complemento,
O Brasil é um país profundamente desigual, e a desigualdade, viu, André e Mabu? Quando a gente fala de desigualdade, a rigor a gente deveria falar no plural. O Eduardo conhece profundamente, tem um livro que eu li, viu, Eduardo, sobre desigualdade. Na verdade, a desigualdade no Brasil é multifacetada, são várias desigualdades que se juntam e formam uma grande desigualdade. O sistema tributário é uma das facetas dessa desigualdade, e tem a ver com a desigualdade na hora de você tributar e taxar as pessoas do Brasil, porque você não observa um princípio que é um princípio basilar, fundamental de qualquer, que é a capacidade contributiva. O Brasil subverteu isso. O Brasil tributa mais quem pode menos e tributa menos quem pode mais. Então, isso precisa ser enfrentado. A agenda da simplificação, e essa proposta do Guedes é menos ainda, porque ela se propõe a fundir duas espécies tributárias de competência da União, tá, André? Bom, e mais, olha o que ela faz. Ela transforma 2 em 1, e ela faz com que esse 1 seja maior do que o 2, entendeu? Do que os dois. A União aumenta a tributação do consumo, ela agrava, ela aprofunda, que já é problema, tá? Ela abocanha uma parte nesse território da chamada tributação do consumo. Tributa-se basicamente, pessoal, 3 grandes, digamos assim, áreas, para usar um termo mais compreensível. Você tributa consumo, você tributa renda e você tributa patrimônio. Ponto. Tá? Com consumo, a União faz o quê? Ela funde 2 tributos, aumenta e passa a tributar livro, vejam, e passa a tributar livros, por considerar, segundo o Guedes, aí um bem aí de luxo, que é consumido apenas pelas elites. Ela podia passar a tributar jatinho, que é coisa que os pobres consomem, usam. Podia passar a tributar iate, enfim, que são as coisas dos pobres. Coisa de rico, que é livro, enfim. Então, assim, é absurdo, eu considero até desrespeitoso, e é uma maneira de o governo, na verdade, não apenas não enfrentar, mas fazer uma manobra diversionista para discutir o real, sabe? O real é o seguinte: a agenda da simplificação, com todo respeito, e ela está presente tanto na PEC 110 do Senado quanto nas 45, que ela se resume à mera simplificação, ela era, André e Mabu, ela já era insuficiente antes da pandemia. Insuficiente. Eu não diria que é desnecessária, de modo algum, mas era insuficiente para dar conta do problema. Com a pandemia, ela deixa de ser apenas insuficiente, ela passa a ser anacrônica, ela passa a estar desconectada da realidade. O que tem que se discutir no Brasil está se discutindo, está aí o governo, me parece que meio rachado ao meio, com essa história da renda básica, certo? Não, a renda básica não tem mais como abrir mão de pagar renda básica num país tão desigual. Não tem. A questão é aquilo. E olha o que a gente precisou ouvir do Bolsonaro dizer que não vai, disse hoje, estão aí os jornais dizendo isso, disse para o Paulo Guedes, não vou tirar de pobre, porque Guedes quer tirar abono salarial, quer acabar com farmácia popular, enfim, quer acabar com seguro-defeso, só coisa de pobre para pagar para gente mais pobre. Então, enfim, nós pensamos, na verdade, a agenda é outra. A agenda é renda e patrimônio, mas aí ao longo da conversa a gente vai desenvolver. Sheila, aproveitando, em relação a, não sei se você quer complementar em relação ao projeto do Guedes em si, trazer um pouquinho o seu insight. Eu estava aqui na fala do Charles, pensando muito desse descompasso que a gente vê hoje dentro do governo, com o Guedes e a agenda que o Guedes trouxe ali, muito feroz nessa questão de aonde tirar, e ele sempre coloca ali enquanto proposta tirar daqueles que são mais pobres, o que aumentaria a desigualdade que a gente vive hoje, e acho que foi interessante que as falas elas foram para esse condão de uma possível reforma tributária que supere essas desigualdades, vendo aqui da fala de vocês, eu fiquei pensando em algo que a gente poderia colocar enquanto medidas mais propositivas, Charlie e Eduardo, e me lembrou aqui uma leitura que eu fiz do Piketty há um tempo atrás, muito dele já tentando comentar algumas reformas tributárias que estavam sendo debatidas no Brasil, e eu fiquei nesse questionamento, Seria possível enfrentar a regressividade estrutural do sistema tributário do país, Que propostas de fato a gente conseguiria colocar para superá-la, Bem, não faltam propostas para superá-la. Eu até acho interessante, aproveitando a presença do Charles aqui,
existe um trabalho muito bem feito, por sinal, o livro está até aqui na minha frente, fica aqui no meu escritório, da reforma tributária solidária, que foi criado por um grupo super competente de profissionais, né? Vários auditores da Receita, professores das melhores universidades, pessoas de direito econômico, fizeram uma proposta que endereça todos esses pontos. E você tem no Brasil um apoio popular para taxar as grandes fortunas, para taxar os super ricos. Lembrando que quando a gente fala de super rico, você que está nos ouvindo não precisa ficar... A gente não está falando com você. E no Brasil, quem tem ali um Toyota Corolla, um Jeep Renegade, que fica bravo quando eu falo isso, achando que eu estou chamando... Ele é o super... Não é você que é o super rico, é que nem o Charles falou, o cara que tem jatinho, é o cara que tem o iate. Outro dia eu vi um resumo que eu achei perfeito, né? Que no Brasil o grande problema é que os que ganham 100 mil por mês convenceram os que ganham 10 mil que o problema são os que ganham 1.000, né? Então esse é espetacular, mas a verdade é a seguinte, quando você olha nas consultas públicas do Senado, você vai ver que o percentual de pessoas que vota a favor da tributação das grandes fortunas, por exemplo, né, é acima de 90%. O problema é que os que são contra estão muito mais representados no parlamento do que os que são a favor. A questão dos dividendos, né? Não tem o menor sentido a gente continuar sendo um dos únicos 2 países do mundo que não tributa dividendos, ou seja, o lucro da empresa pode ser distribuído para os donos da empresa sem pagar, né, nenhum tipo de imposto, zero mesmo. E se você for olhar dos super ricos brasileiros, por causa dessas possibilidades, 70% da renda que eles têm é isenta, não é recebida sem pagar imposto nenhum. Só os outros 30% que são tributados e numa alíquota muito menor do que no resto do mundo, né? Então, aí as pessoas vêm e falam o seguinte, não, mas se cobrar dividendo, as pessoas vão tirar dinheiro do Brasil. Aí eu pergunto, vão tirar para onde se todo lugar cobra? Para a Estônia, que é o único que não cobra? Eles sabem onde fica a Estônia? Eles vão produzir o que eles produzem no Brasil na Estônia? Eles sabem qual língua falam na Estônia? A população da Estônia, como é que... Não sabe nada, é claro que não vão. A riqueza está aqui, o consumidor que ele conhece está aqui, a maneira de operar o seu negócio é aqui, entendeu? Agora, se tem alguém que tem um dinheiro só especulativo aqui, só 100%, para se beneficiar dessa estrutura e esse cara vai tirar, esse já vai tarde, porque esse não contribui em nada, ele só contribui para potencializar essa desigualdade do Brasil. Eduardo, me fala um negócio, eu tenho um estudo da ONU em 2016 que reconheceu o Brasil como um paraíso tributário para os super ricos. Faz sentido isso? A gente é um paraíso fiscal? Você faz o seguinte, André, você entra agora, porque fica parecendo, o Eduardo tá falando, o Eduardo agora virou comunista, e não sei o quê, esses professores da Unicamp, esses partidos de esquerda. Então você faz o seguinte, você entra, escreve no Google, relatório carga tributária 2017. O Google vai te jogar para o Ministério da Economia, site do Ministério da Economia, que é comandado por Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro. Ninguém pode falar que é de esquerda isso. Você vai clicar no site, vai baixar esse relatório de carga tributária, tem lá uma ordenação de todos os países estudados, mostrando os que mais cobram impostos sobre renda, lucros e dividendos e ganho de capital, para os que menos pagam. Adivinha qual é o último lugar do gráfico de todos os países? Mas isso está no site do governo, tá? Então não dá para dizer que não é, entendeu? Com certeza. Que loucura. Eduardo, você citou a questão da taxação das grandes fortunas, do apoio que uma medida dessa teria, enfim, como a gente não é tão bem representado, a gente povão não é tão bem representado no Congresso, e fizeram um levantamento na XP, nesse mês de julho, que apontava que 66% dos deputados eram favoráveis à taxação de grandes fortunas e 56% apoiam o aumento de imposto sobre herança. Se existe minimamente algum apoio, por que nada acontece? Aí essa história de que apoia, tem que ver o que a persona do parlamentar apoia e o que a pessoa dele na prática ali, porque
deputados que a gente tem, gente, a gente sabe que as pessoas que participam dessa nossa conversa aqui hoje são pessoas ligadas à questão do campo, né, que acompanham de perto. A gente tem no Brasil que 15% da população mora no campo. E das pessoas que moram no campo, a gente tem que 1% das pessoas tem 50% das terras do Brasil, não é isso? Tudo bem. Então, essas pessoas que são os latifundiários são 1% dos 15%. 1% de 15% é 0,15%, não é isso? Quantos deputados essas pessoas deveriam ter para defender seus interesses? 1, 2? Tem mais de 300. Tem mais a bancada do agronegócio no Brasil, dos grandes latifúndios, dos interesses dessas pessoas, é de mais de 300 pessoas. Não existe representatividade nenhuma. A gente sabe que as pessoas, para se elegerem deputado federal no Brasil hoje, precisam de um cheque de 10, 20 milhões de reais para uma campanha milionária. E quem é que assina esses cheques? Quem assina cheque de 10, 20 milhões de reais para poder eleger um deputado sem querer nada em troca, sem querer o compromisso de que aquilo que ele tem hoje não vai ser dilapidado, não vai ser ameaçado, não vai ser contestado? Então, assim, você tem um problema muito grande do grande centrão e da direita, que hoje são 400 dos 500 e poucos deputados. A nossa oposição tem pouco mais de 100 pessoas no Brasil. A gente nunca teve uma oposição tão pequena, né, recentemente, né, na nossa história recente aí. E você vê o seguinte, essas pessoas elas têm ali um compromisso de interesses com os donos das grandes fortunas. E por fim, o seguinte, o Brasil que as pessoas acreditam que vivem é o Brasil que é noticiado para eles, que é mostrado para eles. Esse Brasil é o Brasil da grande mídia, né? E essa grande mídia brasileira é formada por pessoas que não querem o aumento da tributação nas grandes fortunas, que esses sim, os donos das grandes TVs, das grandes rádios, dos grandes jornais, esses têm latifúndios, iates, tem jatinhos, tem tudo isso, e eles não querem que isso seja tributado. Então é uma disputa difícil. A gente tem que continuar lutando, mas é uma disputa difícil. Eu queria escutar um pouco do Charles. O Charles conhece muita gente importante aí, ele dentro aí de umas maiores organizações do fisco, já organizou congressos incríveis. Charles, você teve também ali na máquina do Pará. Como que você vê essa situação? Qual que é a dificuldade de se colocar uma agenda progressista dentro do assunto do fisco? André, retomando um pouquinho até da questão apresentada por Eduardo há pouco, tudo acaba se desembocando no tema da política, né? Enfim, da correlação de forças na sociedade. Em determinada sociedade, sob determinadas condições históricas, você tem mudanças nas sociedades, certo? As sociedades do pós-guerra, por exemplo, fizeram mudanças de muito impacto na tributação, né? Países como os Estados Unidos, um país liberal, Reino Unido, tiveram taxação de imposto de renda no pós-guerra superiores a 90%. Aliás, esse patamar, em torno de 90%, ele ficou assim até o final da década de 70, certo? Esses estados nacionais foram erguidos ou reerguidos no pós-guerra com altas taxações sobre as grandes rendas, o grande patrimônio. Hoje, mesmo sob a gestão do Trump, ele não conseguiu baixar o imposto de renda aquém de 39%, que é esse percentual do imposto de renda nos Estados Unidos, não é isso? Então, veja, o Brasil, a questão é que o Brasil nunca experimentou e está experimentando. Nós vivemos aí e aí, todos estão dizendo, todas as matizes, todos os analistas das mais diversas matizes, uma coisa, a gente vive uma crise sem precedentes. Por quê? Porque cumulada, crise econômica, crise sanitária, crise política, enfim, né? Mas nós não temos, quando a Mabu fala do apoio, lá da pesquisa da XP que eu conheço, tem uma outra pesquisa, Mabu, que é a seguinte, feita até por nós, junto com o Congresso em Foco. A gente acabou não repercutindo, porque ela coincidiu ali com a pesquisa da XP, que ela é muito coincidente, quase em torno de 2/3 dos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, viu, Mabu, apoiam uma agenda, uma reforma tributária para tributo mais renda e mais patrimônio, e mais, para reduzir desigualdades.
Mas veja o que acontece. Há um esforço enorme, e o Eduardo colocou muito bem a separar o apoio retórico, aquele meramente declaratório, daquele apoio efetivo, real, na hora de votar uma medida como essas. Fazendo um paralelo, é como a nossa democracia. Gente, a nossa democracia ela é muito mais formal do que real, porque a ação, democracia está lá no artigo 1º, né? Todo poder emana do povo e seu nome será exercido até ou diretamente por meio de representantes. Não é isso o artigo 1º? Veja, mas quem nos representa? Veja a qualidade, a composição da representação política deste povo, majoritariamente trabalhador, certo? Mas ela é totalmente... dizem que a representação, tem um dito popular antigo, que eu não concordo com ele, de que a representação popular, os representantes são o espelho da sociedade, não é? Veja, a nossa representação não é o espelho da sociedade. Se for um espelho, é um espelho quebrado. Imagem. Por conta do quê? Do excesso de concentração, e é histórica. A nossa sociedade foi fundada, foi alicerçada no escravagismo, né? Não foi? No escravagismo, na concentração de terra. Nós vimos ali das capitanias hereditárias, e não fala, olha, parece, Mabu e André, vocês devem ser jovens, eu sou menos jovem que vocês, mas é muito recente ainda tudo isso na nossa história. E além de ser recente, a nossa história republicana ela é profundamente marcada por interrupções, por golpes. E fez com que a gente não amadurecesse como sociedade. E fez com que a gente ainda tolere o fato de que se taxa, como eu disse há pouco, se tributa um carro e não se tributa um iate. Que se pague imposto de renda quem ganha 6, 7 mil reais, pague mais imposto de renda proporcionalmente do que quem ganha 300 mil. Isso não é tolerável em sociedades capitalistas liberais. Ninguém está falando de Cuba, de Venezuela, não. Eu estou falando dos países liberais. Então não é possível isso. Então, agora, esse apoio retórico, para fechando meu raciocínio, ele vai se transformar, se materializar em mudanças efetivas sem mobilização da sociedade, sem engajamento, sem pressão. Não será. Ou vocês acham que o Senado ontem aprovou esse Fundeb, que avançou o Fundeb. Olha, pessoal, a conquista do Fundeb ontem foi extraordinária. E ela não é condizente, não é compatível com o tipo de representação que a gente tem. Não, é porque há contradições. E a pandemia, ela nos traz, inclusive por esse viés, possibilidades que não estavam dadas antes dela. Até mesmo, eu estou muito esperançoso disso, de que uma reforma tributária progressiva ela tem alguma margem, um espaço para o debate público, já que ela é historicamente interditada. Por quê? Porque concentração de renda, dinheiro, o Eduardo fala isso, né? Eu assisto sempre o Eduardo, eu acompanho o Eduardo. Concentração de dinheiro se transforma, se converte em concentração de poder político. A partir de determinado ponto, e a gente não tem um número preciso, mas a partir de determinado ponto, dinheiro, pessoal, não é mais para satisfazer necessidade, não é para satisfazer desejos, não é mais para isso, não é para realizar sonhos. A partir de determinado ponto, dinheiro só serve para concentrar poder, para capturar o Estado, para subjugar a sociedade. É só para isso que serve o dinheiro. Entendeu? Portanto, o dinheiro é uma anomalia. O excesso de dinheiro é uma anomalia. Quando você tem uma sociedade que admite um punhado muito pequeno de pessoas concentrando muito dinheiro, você pode dizer, sem erro, isso revela um fracasso dessa sociedade. Isso precisa ser mexido. Dinheiro demais na mão de tão pouca gente é uma anomalia que precisa ser corrigida. É um mal que precisa ser debelado. E a tributação tem um papel fundamental a cumprir para estabelecer limites a essa concentração. Charles Eduardo trazendo aqui uma pergunta polêmica que sempre dá umas discussões apaixonadas nas mesas dos bares. Bem, quando a gente tinha as mesas dos bares, né?
que é aquele momento que eu tenho que lembrar pro meu amigo classe média confortável de que ele não tem uma grande fortuna, né? De que ele só vive bem, mas ele não é uma grande fortuna, que é a questão da taxação sobre grandes fortunas, taxação de bancos. É um dispositivo constitucional a taxação de grandes fortunas, né, que nunca chegou a ser de fato regulamentado, e da minha concepção, e diante de tantos estudos que a gente tem, é uma parcela muito pequena de pessoas no Brasil que de fato se encaixariam, né, nessa situação de grandes fortunas, mas ela pode ser benéfica. Quais seriam as maiores vantagens da taxação dos bancos e a taxação sobre grandes fortunas na percepção de vocês? O Charles tem até, você sabe até o percentual de pessoas que a gente está falando em taxar. É muito pequeno, né, Charles? Você que tem os números. São 59 mil pessoas, isso dá 0,028% da população, Eduardo. Meu Deus do céu. Só para entender, 0,028%, gente, é 100 vezes menos do que 2,8%, tá? É 2,8% divididos por 100. Então, a gente tem que entender que a gente está falando de um grupo muito pequeno de pessoas, que me perdoe usar essa expressão, mas que carrega nos ombros o peso do sofrimento de dezenas de milhões de brasileiros. Porque quando a gente tem essa riqueza guardada num cofre, a gente chega à triste conclusão que o sofrimento que boa parte da população brasileira vive é uma escolha nossa. Existe algo mais triste do que saber que a gente escolhe, tendo a possibilidade de aliviar esse sofrimento com recursos que não fariam a menor falta, porque a gente está falando de uma tributação, e aí dependem das propostas, são diferentes, mas que seria de 2% do que excede 10, 20 milhões de reais que essas pessoas têm. Então vamos entender o seguinte, se uma pessoa tem 20 milhões de reais, a gente está falando que essa pessoa ia pagar 100 mil, por exemplo. Ela ia passar a ter 19 milhões e 900 mil reais, só que isso, no conjunto da obra, ia aliviar o sofrimento de, literalmente, dezenas de milhões de brasileiros. E quando a gente fala isso, gente, não é porque não vai aliviar dezenas de milhões de brasileiros, porque divide esse dinheiro pelo número de pessoas que você tem, porque não é assim que funciona, porque esse dinheiro cai na mão da população mais pobre e destrava uma riqueza que não está sendo gerada hoje no Brasil. O que acontece? É uma frase que as pessoas usam muito errado no Brasil, né? Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Que mentira! Tem que ensinar a pescar? Quem não sabe pescar são os ricos do Brasil, que são dono da vara e dono do rio, que quem pesca para eles são os outros. Eles nunca pescaram na vida. O povo brasileiro sabe pescar. É só o que ele sabe fazer, ele pesca o dia inteiro. Só que como ele não é dono nem da vara nem do rio, ele não fica com peixe nenhum que ele pesca. Toda a riqueza que ele gera vai parar na mão do dono da vara e do dono do rio, que é o mesmo. Que é essa elite, esses 59 mil que a gente tem que são dono de tudo aqui no país. Então o que a gente precisa é dar a essas pessoas essa possibilidade de começar o processo. E aí o seguinte, aí o negócio vai embora, a gente deslancha. E a gente não vai ter um cientista que podia estar descobrindo a vacina agora para a Covid, entregando sanduíche de bicicleta, pedalando 12 horas por dia, 7 dias por semana, para ganhar R$800 no final do mês. Entendeu? Isso é riqueza desperdiçada. E é isso que a gente fala em relação a tirar esse dinheiro que está parado lá só para esse cara poder ter os bilhões que dão a ele poder de manter a situação e destravar poder que nos dá uma democracia de fato, em vez de uma democracia que a gente tem que é só de direito, mas não é de fato, e segundo, destrava potencial de gerar riqueza. Com certeza. Eu tenho pelo menos aí uma tese fictícia aí na minha cabeça, mas sei lá, para mim não deveriam existir bilionários. Isso é uma ofensa à existência humana. Você ter bilionário de um lado e o outro lado não ter nada. Porque no final das contas, uma pessoa que ganha alguns milhões vai beber o mesmo vinho que o bilionário bebe, vai frequentar os mesmos lugares e serão os mesmos amigos. O que vocês acham disso? Ô Charles? Bom, Pois é como eu disse, né? É uma disfunção até mesmo para o capitalismo, né? É uma disfunção até capitalista, a existência de bilionários. Enfim, e assim, mas a gente resolve. Primeiro, assim, eu não sei se isso tem solução, em primeiro lugar, tá? Mas isso tem contenção, certo?
O mínimo que uma sociedade pode e deve fazer é estabelecer travas, limites, contenções, medidas para... A gente não vai ter um mundo perfeito, a gente não vai ter um mundo absolutamente igual, tá? Agora a gente precisa estabelecer limites. Que tipo de desigualdade a gente pode aceitar, tolerar numa sociedade, certo? Isso vale para a existência do bilionário, como vale, por exemplo, para tudo na vida. Você tem que estabelecer limites, parâmetros aceitáveis. Então, anomalias como, disse há pouco e repito, como a existência de bilionários numa sociedade que tem tanta gente miserável, né? A gente tem que resolver isso. Para que essa concentração? Ela provoca assim, quanto custa, né? Quantos pobres custa um bilionário, né? É uma reflexão interessante no Brasil. Olha, veja o efeito, André, veja o efeito desse auxílio emergencial, né? Esse auxílio emergencial, ele levou o índice de Gini ao menor nível da história. Ao menor nível da história. Nós fomos a zero... Eu não sei se todo mundo sabe o que é o índice de Gini. Você pode explicar rapidamente? Eu só sei porque eu aprendi isso numa aula de ciência política uma vez lá na UF. É um indicador de desenvolvimento humano, de condição de vida, tá? Para ser bem simples, que mede o nível de igualdade, de mais desigualdade ou mais igualdade numa sociedade. Quanto mais próximo de zero, menos desigual é a sociedade. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. O Brasil, historicamente, está acima de 5. Acima de 5. Ou seja, ele está mais no terreno da maior desigualdade, né, ao longo da sua história. Mas o que fez o auxílio emergencial? Ele levou o índice de Gini no Brasil a 0,492. Tá? Ou seja, abaixo de 5. Foi o menor nível da história. Ele evitou que 23,5 milhões de pessoas caíssem na pobreza. Ele elevou a renda de 5 milhões e meio de pessoas. Ou seja, ele afetou, entre os que deixaram de cair na pobreza e os que tiveram uma elevação de renda, afetou a vida de 29 milhões de pessoas no Brasil. Agora, imagina, R$600 fez isso. Ao longo de serão 5 meses. Agora, tudo é temporário. Se o auxílio emergencial não existir mais nada no lugar dele a partir de setembro, vejam, pessoal, a gente volta para os níveis de desigualdade da década de 70, década de 80. Veja uma política dessa. Agora, isso acontece é por conta do nível de desigualdade no Brasil. E como que a gente financia isso, gente? A gente financia isso com tributo, ou não é? E aí a gente tem, na nossa sociedade, para ela pelo menos merecer ser chamada de sociedade, ela precisa ter um nível mínimo de solidariedade. Né? A gente começou isso aqui com uma conversa sobre solidariedade. Um nível mínimo de solidariedade. E não há no sistema tributário brasileiro nenhuma solidariedade. E a existência de bilionários, o Brasil tem 206, o Eduardo já falou isso várias vezes sobre aquele trabalho lá, aquela reportagem da Forbes. Vi, Eduardo, você entrevistando o professor Ladislau Dalbo, aliás, uma conversa histórica que aprendi muito ali, né? Aprendi muito naquela Ladislau. Então, veja, o Brasil sai de 2012 de 74, me parece, eram 74 bilionários, em 2012, que tinha uma fortuna de 346 bilhões de reais, isso em 2012. A gente salta para 206 bilionários que tem uma fortuna superior a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Entendeu? E é dessa gente que a gente está falando. É dessa gente. O Brasil é isso, é esse paraíso para essa turma tão pequena. E o Brasil podia ser um país muito melhor, muito melhor. Nós estamos falando de 50 bilhões por ano, que é o custo do auxílio emergencial, para tirar, sabe, as pessoas da miséria absoluta e para favorecer, para fortalecer a economia brasileira, para comprar, para consumir, para movimentar o comércio, para movimentar a indústria. Isso é muito bom. Isso não é só bom do ponto de vista ético, moral, social, que já seria suficiente se fosse, mas é do ponto de vista da eficiência econômica. A gente tem que redistribuir melhor a riqueza do país. É muita concentração. O Eduardo falou aí há pouco da pesquisa sobre a desigualdade. O relatório de desenvolvimento humano da ONU, isso foi lançado ano passado, pessoal. Então vocês podem procurar também, em novembro, se não estou enganado, agora em 2019.
Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, que faz uma classificação dos países que concentram 1%, da concentração no 1% de renda dos mais ricos. Né? O 1% do Brasil é o segundo 1% que mais concentra no planeta a renda, detém 28% da renda nacional, só perde para o Catar. Então o Brasil está nessa companhia, entendeu? Só perde para o Catar, um país de elites, aí, um país profundamente desigual. Olha, detalhe, perde assim, está ombro a ombro, entendeu? É muito parecido o percentual de concentração do 1%. Charles, você falando aí sobre essa necessidade urgente de redução da desigualdade, eu queria só fazer uma última perguntinha sobre renda básica universal, que é uma ideia que eu acho que o Suplicy está cantando essa bola há mais de uma década aí pra gente, e eu acho que agora está começando a colar um pouquinho essa ideia. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Destacando também que a proposta do Guedes é que se houver essa renda, que ela seja descontada do imposto de renda, né, da pessoa física. Então acho que se conecta aí também. Eu vou deixar você falar, vou só fazer uma pequena introdução e falar um ponto que eu não vejo muito sendo falado, né? Essa renda básica universal, ela é essencial hoje para poder tapar esse buraco da pobreza, para poder tapar literalmente um buraco no estômago de milhões de pessoas. Agora, a gente tem que só tomar cuidado para não achar que a solução é dar uma renda básica universal e pronto, domesticamos a população mais pobre. A população mais pobre tem exatamente os mesmos direitos que todo o resto da população. Aquela história que você chega para um cara tipo o Guedes, a turma, os amigos dele numa festa, numa reunião, eles começam a querer parecer o rico bonzinho e falam o seguinte: não, eu acho que o pobre tinha que ter o seu carrinho legal, tinha que morar numa casinha direita, tinha que estudar numa faculdadezinha, tudo no diminutivo. Aquilo que ele acha a meta para o pobre, ele não aceitaria como minimamente para o filho dele, que ele acha que não é digno o suficiente para o filho dele. Por que é diferente? São duas raças diferentes? Então a gente não pode imaginar que a gente vai fazer o seguinte: a linha de pobreza é $5 por dia. Então, assim, vamos dar 6. Acabou, não tem mais pobreza. Continua com todos os problemas, toda a dependência, mas a gente pegou e enganou a estatística. E a gente não pode, porque não é estatística, gente. Não é planilha de Excel, é gente, entendeu? É gente que sofre, é gente que tem dor, é gente que tem sonho. E a renda básica universal não permite ninguém buscar sonho, permite o cara comer. Então não pode existir essa percepção de que a renda básica universal ela é a meta. Não, ela é uma emergência que a gente precisa para tapar um buraco hoje, e o hoje ser o meio do caminho para uma meta onde as pessoas têm as mesmas possibilidades. Charles? Eduardo, eu concordo fechado com o Eduardo. Isso é uma advertência que o Eduardo está fazendo muito importante. Não é assim, toma aqui um dinheiro aqui e mais, Eduardo. Vai lá e vai no mercado comprar saúde, comprar educação, comprar... Não. A renda básica, ela é aquele mínimo, vamos imaginar assim, aquele mínimo existencial. Ninguém nessa sociedade, a gente tolere que tenha menos do que isso aqui de renda. Isso é um parâmetro muito importante. E ela não é para substituir o Estado social, não é para fazer o que o Guedes quer fazer, entendeu? Tirar a segunda defesa de uma turma, tirar o abono salarial de outro grupo, tirar a farmácia popular, que reduziu, e a pesquisa demonstrando isso, pesquisa de 2 pesquisadores, um da FGV e um da PUC do Rio, agora, deste ano, mostrando os efeitos benéficos, por exemplo, do programa Aqui Tem Farmácia Popular, na diminuição da internação hospitalar por diabetes. Que detalhe, viu, gente? A diabetes, dados do Ministério da Organização Mundial de Saúde, ela responde por mais ou menos 12%, a tipo 2, a diabetes 2, por 12% dos gastos globais com saúde, entendeu? Então veja a importância e o alcance desse programa Aqui Tem Farmácia Popular, de possibilidade de acesso ao remédio contra a diabetes, por exemplo, contra a hipertensão. Entendeu? Não é assim, não é tirar isso para dar o auxílio, não. É tudo isso e mais o auxílio, mais a renda básica. É um complemento, um reforço do Estado social. Isso é uma advertência importante, porque tem gente aí achando, não, toma aqui, eu tiro tudo isso, todos esses programas, tá? E eu estou te dando esse dinheirinho aqui e te vira, meu irmão. Não é isso, não. Não é isso que a gente defende. Inclusive, a renda básica tem essa cilada
essa armadilha neoliberal que a gente precisa estar muito atento para ela, viu, Sheila? Isso é muito importante, esse debate. A gente tem que buscar financiamento da renda básica, tirando dos de cima, ou de cima mesmo, lá do topozinho. Eles vão ter que bancar isso, tá? É essa gente que vai ter que bancar a renda básica sem tirar e sem desmontar o Estado Social, que a gente começou com muita dificuldade e ainda é um trabalho inconcluso, a construção do Estado de bem-estar social no Brasil. Essa conversa incrível aqui que a gente teve só mostra que a reforma do Guedes não teve nada de solidária. A gente teve outras propostas aí colocadas na mesa, como a reforma tributária solidária. O Charles colocou aí no nosso papo que, no final das contas, não tem lá grandes reformas e, enfim, eu acho que o programa de hoje termina assim. A gente não entrou a fundo nas especificidades aí da questão da reforma tributária, a incidência de um tributo no outro, porque eu acho que nem faz sentido nesse espaço a gente colocar esse tema, né? Porque a gente volta a discutir os termos que eles colocam na mesa e a nossa discussão vai muito mais embaixo, né, Mabô? Não, eu acho que assim, deu um panorama geral que eu até quero ficar ouvindo de novo esse programa. Quando a gente terminar de gravar e tiver ele prontinho, eu quero ficar reescutando as coisas que o Charles e o Eduardo falaram, porque, assim, números importantíssimos da gente ter em mente para começar o debate sobre isso no Brasil, né? A gente que não é dessa área e não entende muito de economia precisa, acho que, começar a se apropriar cada vez mais desses temas, para não ficar sendo engabelado por, enfim, várias falácias que os liberais colocam aí pra gente. Então, acho que foi super útil, assim, tô muito agradecida por vocês terem topado participar. Eduardo, brigadíssima. Charles, valeu pela participação, por terem aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço e saúdo todos aí que estão participando da conversa, mas também todos e todas que estão nos ouvindo aqui, de onde quer que seja. Obrigado, Mabô, obrigado, André, obrigado, Sheila, Eduardo, muito obrigado. Amanhã, aliás, viu, pessoal, eu me encontro com o Eduardo de novo numa live lá com a Oxfam Brasil, enfim, a gente vai conversar um pouco lá. A gente está... Também tem déjà vu de Charles. Obrigada, gente. Aprendi muito com vocês. Se me cabe o merchan, tem nessa linha que o Charles estava falando sobre a renda básica, a sociedade civil organizada na campanha, a renda básica que queremos, tem um site que fala exatamente isso, da onde tem que ser tirado esse recurso, rendabasica.org.br, para quem quiser conhecer mais a nossa proposta. Sheila, e faz o fechamento aí, Sheila. Qual que foi o highlight da conversa? Olha, eu aprendi muito, apesar de ser leiga nessa coisa de tributos, né, gente? Não era a minha matéria favorita na faculdade de Direito, mas aprendi muito com vocês. Agradeço aí a oportunidade do bom debate e principalmente nessa linha de uma reforma tributária que rompa as desigualdades sociais que a gente vive hoje. É isso aí, gente. Então, gente, o programa de hoje foi sobre reforma tributária. Da semana que vem, você só vai ficar sabendo se você seguir a gente no nosso podcast aí. Se você acompanha a gente no YouTube, coloca aí seguir nosso canal, aperta o sininho. Se você acompanha pelo seu podcast, dá um seguir. Na rádio, a gente se vê novamente nas próximas segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Um grande abraço, um grande beijo e até lá. Até!